de meu Pai. Que Deus, o nosso Pai eterno, venha dirigir, conduzir os nossos pensamentos de acordo com a sua santa vontade, para que nós possamos entendê-lo, para que nós possamos conhecê-lo, não é? Quando você entende Deus, você pode se dar o luxo de dizer: eu conheço o meu Pai. Que Ele venha conduzir os nossos pensamentos para que fique tudo muito bem claro e não haja nenhuma dúvida. Nós hoje vamos subir o terceiro degrau, o terceiro degrau do altar, que somos convidados a entrar, a subir neste domingo. Todos são bem-vindos. Então, diz o texto sagrado: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. É o primeiro degrau. O segundo degrau: pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. O véu é a sua carne. Ele foi crucificado, ele foi judiado, ele gemeu, mas ele conquistou a salvação para todos os que nele creem. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, o terceiro degrau fala: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quer dizer, nós temos, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, ou seja, pela carne, a sua carne. Então, o terceiro degrau diz sobre o grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sacerdote é o intercessor pelo povo. Então, Jesus é o grande sacerdote, intercessor, ele é o nosso intercessor. Ele se tornou o nosso Salvador e o nosso sacerdote, que intercede junto ao Pai por cada pessoa que nele crê, por cada pessoa que faz dele o seu Senhor e o seu Salvador, ou melhor, que faz dele o seu Salvador e, consequentemente, o seu Senhor. Então, Jesus é o sumo sacerdote daqueles que nele creem. Então, quando não há crença em Jesus, então não há como você ter a ousadia de entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não há como. Mas se você o tem como seu Salvador e Senhor, então você tem em Jesus não somente o seu nome, as suas promessas, mas você tem um grande sacerdote, o único sumo sacerdote que intercede junto ao Pai por cada um de nós. Aí eu pergunto a você, você acha que ele, Jesus, vai ser negado para ele a intercessão por você? Você acha que isso acontece? É possível isso? Claro que não. Se você nele crê e ele intercede por você, claro que o Pai vai atendê-lo, porque ele é o grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Aleluia. É o grande sacerdote, é o nosso intercessor. Quer dizer, nós temos um advogado, né, junto ao Pai, que é o próprio Filho de Deus. Então, quando a gente fala para as pessoas, quem quer entregar a vida para Jesus, quem deseja fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, o Salvador mesmo da sua alma, então, quando a pessoa o elege como Salvador, Senhor da sua alma, das suas vontades, do seu coração, então ele se torna o grande intercessor, o grande sacerdote na casa de Deus, pela pessoa que se entregou, se rendeu a ele. Por isso que é extremamente importante que tenhamos essa consciência, essa ousadia. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela não tem medo de crer nele, ela não tem dúvida de que ele vai falhar, faltar com ela. Não, nada disso. A pessoa tem certeza. Por isso que ele chama, ele fala, tendo, pois, irmãos, quer dizer, todos os que estão em Jesus são filhos de Deus, literalmente filhos de Deus. E o intercessor, o que intercede junto ao Pai pelos filhos de Deus, é o próprio Senhor que deu a vida por cada um de nós. Então, veja, amiga e amigo, que mesmo que a pessoa não mereça nada, graças a Deus, se você se considera uma pessoa desmerecedora, quem sou eu para merecer? Nenhum de nós merece, nenhum. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Agora, o bacana é que ele está sempre pronto para receber aqueles que nele creem. Por isso é de suma importância a pessoa crer. E essa crença não é nada de teoria, não é nada de religião, não, pessoal. A crença é uma entrega, é um casamento. Eu costumo falar aqui que a crença em Jesus é um casamento com ele. Quando eu me casei com a Esther, nós nos casamos, quer dizer, ela primeiro creu em mim, eu criei nela, nós nos cremos um no outro e por isso nos casamos. Nós não quisemos ficar juntos e ficar experimentando se vai dar certo, não. Houve uma crença, então houve uma entrega total. E é essa a crença que Deus espera de cada um de nós. Essa é a crença. A crença não é você sentir mais amor por Ele. Não tem nada a ver com sentimento. É uma decisão. Quando nós decidimos casar, foi uma decisão pessoal, nossa, dela e minha. Eu provei para ela que eu criei nela, e ela provou para mim que creu em mim quando ela entregou-se para mim. Essa é a crença que Jesus quer de você e de mim. Ele quer que a gente se entregue, independentemente se sente ou não alguma coisa. Eu não preciso sentir amor. Como é que eu posso amar alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Não há como. Quer dizer, o amor que Deus requer de nós é um amor consciente, decisão, atitude. Você, quando se casou, minha amiga e meu caro amigo, você creu na pessoa com quem você se casou. Depois não deu certo, são outros 500, mas você creu, em princípio você creu, depois descreu. É o que acontece com muita gente que crê em Jesus enquanto as coisas vão bem, mas quando as coisas começam a dar para trás, dar errado, então elas desfazem o casamento, quer dizer, desfazem a crença. E isso não é possível com Deus. Ou você é,
ou você não é. Ou você crê ou você não crê. Então, a crença não tem sentimento, a crença tem atitude. E eu lembro que quando nos casamos, dá licença, a gente estava tão convicto de que era a vontade de Deus, que nós não esperamos arrumar as coisas. Nós arrumamos um jeitinho, demos um jeitinho, pulamos para aqui, pulamos para ali e conseguimos juntar os cacos e casar. Foi um ato de fé, mesmo. Eu criei dela e ela creu em mim. Então, nós cremos um no outro. E isso já dura 50, vai fazer 55 anos agora. Mas é bacana isso. Essa é a crença que a gente tem em Jesus. Quando a gente tem essa crença nele, não, eu decidi, a minha vida é dele, eu entrego a minha vida. Então, Deus sabe quem crê nele, como sabe também quem não crê. Ou crê meia boca. Entendeu, amiga e amigo? Você não tem que sentir. Por isso que o texto começa assim, para você subir os degraus do altar, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia, quer dizer, coragem, determinação. Isso se chama fé, que não tem nada a ver com sentimento. A fé não tem sentimento, a fé tem o quê? Decisão, atitude, determinação. É isso que faz acontecer a crença. A crença se materializa de um para com o outro e vice-versa. Então, quando há essa crença, então há ousadia, há coragem, determinação, a pessoa não tem medo, ela não vai ficar duvidando, ela não vai ficar pensando, não, ela toma a decisão, acabou, é isso aí que eu quero e acabou, pronto, acabou. Não tem mais o que pensar, não tem o que sentir ou deixar de sentir. Então, tendo essa ousadia para entrar no Santo dos Santos, e é isso que você tem que entender. Domingo agora, quando você subir no altar, você não vai subir esperando sentir alguma coisa, esperando entrar no altar para sentir alguma coisa, não. Você já vai decidida, eu vou subir no altar, custe o que custar, eu sei que eu não mereço, mas eu creio. Essa crença é que vale, essa crença é que é válida, essa crença que traz a bênção de Deus, essa crença que faz o Espírito Santo vir sobre a pessoa, essa crença é que dá direito a gente de alcançar o reino dos céus, essa crença que nos dá o direito de ser determinados, essa crença que vai guiar a nossa vida por todos os dias da nossa vida, e nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas nós vamos vencer. Por quê? Porque essa crença vale mais do que tudo, né? Ele é meu Senhor e eu sou dele. Essa é a crença que faz a diferença. Não é você abraçar uma religião, uma filosofia, uma igreja, um líder religioso, nada disso. Você abraça aquele que você não vê, não toca, não sente, mas tem certeza. Essa certeza, essa convicção, é ele que dá. É o próprio Espírito dele que dá isso. O Espírito Santo é que faz isso acontecer. Com aquela convicção, agora olha só que bacana, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, quer dizer, o sacerdote que é o filho do Pai. Ele é o sumo sacerdote. Então, quando você tem essa convicção pessoal, pode ninguém acreditar em você, amiga e amigo. Você pode ser a última das criaturas, a criatura mais insignificante na face da terra, não importa. Quando você tem
essa crença, você pode ter certeza que Deus é contigo, porque Ele que te dá isso. A Bíblia fala que é Deus, é o Espírito Santo quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Tanto querer como o realizar. Quer dizer, Ele que opera, Ele que nos dá essa crença e traz o resultado. Então, domingo agora, vá nessa fé. Não vá pensando na morte da bezerra, não, ou melhor, no leite derramado, né? Não vai pensando no passado triste, nada disso. Você tem que olhar para frente. A fé remete o nosso pensamento para frente. A fé, isso é um dos segredos da fé de Deus. Você olha para frente, você não fica olhando para trás. Se eu fosse olhar para trás, eu estava perdido. Você já viu alguém andar para frente, olhando para trás? O que acontece? Vai bater com a cara no poste, com certeza. Então, quando a gente olha para frente, a gente sabe onde está pisando, para onde vai. A gente é definido na nossa crença, na nossa certeza, na nossa fé. Não tem nada a ver, eu sinto isso, sinto aquilo, nada disso. Se você esperar sentir amor, não vai acontecer. Se você esperar sentir isso, sentir aquilo, não vai acontecer. Se você esperar sentir o Espírito Santo, não vai recebê-lo. Não vai recebê-lo. Você não tem que sentir nada. Você tem que crer. E ele, então, se manifesta na sua vida, se materializa na sua vida. Aí sim você recebe o Espírito Santo. Muitas pessoas, infelizmente, elas querem sentir. E porque não sentem nada, elas ficam desiludidas. Não tem que sentir. Você tem que crer. A sua obrigação é crer. Se você crê, o resto é com Deus. Não é legal isso? E por que você crê? Porque você tem a palavra dele, você tem a garantia dele. Você tem Jesus como o seu grande, o sumo sacerdote. Jesus é o nosso intercessor, ele que intercede por nós. Então, você tem essa convicção pessoal, essa certeza, então você vai arrebentar. Tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Não existe chance de não arrebentar. Por quê? Porque você tem a absoluta certeza. E essa certeza é o Espírito Santo que lhe dá. Quando falo aqui para vocês nesse momento, eu sinto... o que eu sinto? Eu sinto vibração, eu sinto vontade de... se eu pudesse, eu entraria aí onde você está, neste momento, e colocaria as mãos na sua cabeça. Se eu pudesse, entrava dentro de você para dizer, olha, está aqui, o Espírito de Deus está aqui, ele quer fazer morada em você. Mas não fique esperando sentir. O Espírito Santo é quem convence a gente. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa é convencida, ela não sente nada. Ela se sente convencida e ela vai em frente porque ela está convicta daquilo. E é isso, e é assim que você tem que subir diante do trono do Altíssimo. Você vai subir, vai entrar no santuário do Senhor. Aí o diabo, ele aproveita esse momento para soprar. Mas você não merece. Você lembra de ontem, o que você fez ontem? Você fez isso, fez aquilo. Ele começa. O diabo, sabe o que quer dizer? É o acusador. A palavra diabo é acusador. Satanás é o acusador. Ele acusa. Ele fica acusando. E se a pessoa crê nas acusações dele, do diabo, então ela fica perdida, aí ela fica desorientada. Você não tem que crer no que ele diz, você tem que crer no que Jesus disse.
Você crê no que Jesus disse? Eu creio. Acabou. Então você pode... Vai fundo porque Deus é contigo. E quem te dá essa crença é o próprio Espírito Santo. O diabo trabalha com a mentira. O diabo trabalha com o engano. O diabo trabalha assim, você não está sentindo isso, você não está sentindo aquilo. Você não tem que sentir nada, você tem que crer. A crença é uma coisa consciente. Sentindo ou não sentindo, você tem certeza que aquilo é o que tem que acontecer. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé arrojada, determinada, porque você crê. Você crê. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia, quer dizer, coragem, determinação para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, claro, pelo sangue, o sangue de Jesus é que nos lava do pecado, pelo novo e vivo caminho, quer dizer, pela carne dele, através da carne dele, ele então nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração. Estaremos falando amanhã sobre isso. Então prepare-se, vá se preparando. Não esquente a cabeça com o passado, não. Olhe para frente. Quem anda na fé, pela fé, e vive da fé, olha para frente, não olha para trás, nunca para trás. Não fica olhando, observando os outros, ou olhando para trás, não. Olha para frente. Você vai subir no altar olhando para frente. E olhando para frente, você vai ver o quê? Subindo o altar, você vai olhar para o altar. O autor e consumador da fé. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Deus abençoe e amanhã estaremos falando mais a respeito desse assunto. Amanhã nós vamos para o quarto degrau. Deus abençoe e até lá.